Lucas era um estudante de 19 anos, cursando análise de sistemas, mas vivia uma fase complicada financeiramente. Seu notebook antigo quase não ligava mais e ele mal tinha dinheiro para pagar o transporte até a faculdade. Mesmo assim, nunca perdia a esperança de que algo inesperado pudesse mudar sua vida. Numa tarde chuvosa, decidiu passar em um pequeno brechó de eletrônicos perto de casa. Ele adorava explorar objetos usados, imaginando que algum deles poderia ser útil para seus projetos. Foi então que avistou uma caixa cheia de pendrives antigos, riscados e empoeirados. Uma plaquinha dizia: qualquer um por R$ 5. Intrigado, Lucas começou a revirar os pendrives, mesmo sem saber exatamente por que aquilo chamava a atenção. A maioria parecia quebrada, sem tampa ou já muito gasta pelo tempo. Mas um deles era diferente, preto, pesado e com um símbolo metálico no corpo. Era como se aquele pendrive tivesse uma história escondida ali dentro. O vendedor percebeu seu interesse e comentou que tinham sido doados por um senhor desconhecido. Disse também que ninguém conseguia abrir os arquivos, provavelmente estavam corrompidos. Lucas sorriu, pagou os R$ 5 e levou o objeto consigo. Chegando em casa, tirou a mochila, respirou fundo e conectou o pendrive ao notebook. A tela demorou alguns segundos até reconhecer o dispositivo, o que deixou Lucas ainda mais curioso. Um único arquivo apareceu: acesso_privado.dat. Ele tentou abrir, mas o sistema pediu uma senha misteriosa, com uma interface fora do comum. Em vez de desistir, decidiu usar seus conhecimentos de programação para tentar decifrar a estrutura. O arquivo parecia ser mais do que simples dados criptografados. Havia algo complexo e antigo, como se fosse parte de um sistema de segurança digital desconhecido. Lucas passou horas analisando os códigos internos do arquivo, até notar um padrão repetitivo estranho. Era como uma assinatura digital, um tipo de marcador que normalmente aparece em carteiras de criptomoedas. Seu coração acelerou imediatamente, pois sempre estudou sobre Bitcoin e segurança cibernética. Se aquilo realmente fosse uma chave digital, poderia estar diante de algo gigantesco. Com cuidado, ele escreveu um pequeno script para reconstruir fragmentos do arquivo. Após várias tentativas frustradas, um conjunto de caracteres finalmente ganhou forma. Era uma chave privada incompleta, mas claramente autêntica. Lucas ficou imóvel por alguns segundos, tentando processar o que aquilo significava. Se a chave fosse real, restava descobrir quanto havia na carteira misteriosa. Mas reconstruir a parte faltante seria um desafio que ele jamais enfrentara antes. Ainda assim, decidiu continuar, guiado por uma mistura de medo e esperança. Sentia que aquele pendrive não era comum e que tinha sido destinado a ele por alguma coincidência divina. A cada linha de código que analisava, a sensação de descoberta aumentava. E naquele momento, sua vida começava a mudar sem que ele percebesse. No dia seguinte, Lucas acordou com a mente ainda presa ao pendrive enigmático. Ele mal dormiu, imaginando o que poderia encontrar se conseguisse acessar a chave completa. Preparou um café forte e ligou o notebook antigo, torcendo para que ele funcionasse. O sistema demorou, reclamou, travou algumas vezes, mas finalmente iniciou. Assim que conectou o pendrive, o arquivo misterioso reapareceu como na noite anterior. Agora, porém, Lucas estava mais determinado do que nunca a desvendar aquele enigma. Era a chance de sua vida, talvez a única. Ele começou a analisar a parte da chave privada que havia conseguido recuperar. Notou que os caracteres tinham um padrão em comum, como se fossem gerados manualmente. Isso sugeria que alguém extremamente técnico havia criado aquela carteira. Lucas lembrou de fóruns antigos, onde usuários descreviam métodos artesanais de segurança. Talvez aquele pendrive fosse o legado de algum programador do início da era das criptomoedas. Se fosse verdade, a carteira poderia conter moedas mineradas quando o Bitcoin ainda valia centavos, e isso só deixava tudo ainda mais intrigante. Percebendo que sozinho seria difícil completar a chave, Lucas decidiu usar um software específico. Buscou uma ferramenta open source capaz de reconstruir trechos corrompidos de arquivos criptográficos. Baixou o programa, ajustou parâmetros e iniciou o processo de recuperação avançada. O notebook começou a esquentar, fazendo um barulho de ventoinha desesperada. Uma barra de progresso avançava lentamente, linha por linha, byte por byte. Lucas observava cada detalhe, apreensivo com o que poderia surgir dali.
Parecia que aquela análise duraria horas. Enquanto o processo rodava, ele buscou mais informações sobre pendrives semelhantes. Encontrou relatos de colecionadores que já tinham visto dispositivos customizados, com símbolos raros. Muitos desses itens pertenciam a pioneiros do mundo cripto, que valorizavam segurança extrema. No dia seguinte, Lucas acordou com a mente ainda presa ao pendrive enigmático. Ele mal dormiu, imaginando o que poderia encontrar se conseguisse acessar a chave completa. Preparou um café forte e ligou o notebook antigo, torcendo para que ele funcionasse. O sistema demorou, reclamou, travou algumas vezes, mas finalmente iniciou. Assim que conectou o pendrive, o arquivo misterioso reapareceu como na noite anterior. Agora, porém, Lucas estava mais determinado do que nunca a desvendar aquele enigma. Era a chance de sua vida, talvez a única. Ele começou a analisar a parte da chave privada que havia conseguido recuperar. Notou que os caracteres tinham um padrão em comum, como se fossem gerados manualmente. Isso sugeria que alguém extremamente técnico havia criado aquela carteira. Lucas lembrou de fóruns antigos, onde usuários descreviam métodos artesanais de segurança. Talvez aquele pendrive fosse o legado de algum programador do início da era das criptomoedas. Se fosse verdade, a carteira poderia conter moedas mineradas quando o Bitcoin ainda valia centavos, e isso só deixava tudo ainda mais intrigante. Percebendo que sozinho seria difícil completar a chave, Lucas decidiu usar um software específico. Buscou uma ferramenta open source capaz de reconstruir trechos corrompidos de arquivos criptográficos. Baixou o programa, ajustou parâmetros e iniciou o processo de recuperação avançada. O notebook começou a esquentar, fazendo um barulho de ventoinha desesperada. Uma barra de progresso avançava lentamente, linha por linha, byte por byte. Lucas observava cada detalhe, apreensivo com o que poderia surgir dali. Parecia que essa análise duraria horas. Enquanto o processo rodava, ele buscou mais informações sobre pendrives semelhantes. Encontrou relatos de colecionadores que já tinham visto dispositivos customizados com símbolos raros. Muitos desses itens pertenciam a pioneiros do mundo cripto, que valorizavam segurança extrema. O símbolo metálico no pendrive combinava com um desses relatos antigos. Era um padrão usado por um grupo desconhecido apelidado de os arquivistas da blockchain. Supostamente, eram especialistas que criavam backups físicos de carteiras gigantescas. Se aquilo fosse verdade, Lucas estava mexendo em algo maior do que imaginava. De repente, um som metálico ecoou do notebook, como se algo tivesse falhado. Lucas se aproximou rapidamente, com medo de ter perdido tudo durante o processo. Mas então, uma janela pequena apareceu exibindo um aviso em letras verdes. A mensagem dizia: recuperação concluída, 97% da chave restaurada. Seu coração quase saiu pela boca, pois aquilo significava que estava perto do acesso total. Ele respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que o dominava. Agora, faltava apenas decifrar os 3% finais para completar o quebra-cabeça. Lucas sabia que os 3% restantes seriam os mais difíceis de recuperar. O arquivo parecia ter sido propositalmente fragmentado, como uma proteção final. Ele imaginou que talvez fosse necessário usar técnicas de criptoanálise que nunca havia testado. Mesmo assim, decidiu tentar todas as combinações possíveis usando um script personalizado. Escreveu linhas de código durante horas, ajustando algoritmos e verificando padrões. O notebook travou 2 vezes, fazendo-o perder parte do trabalho, mas ele persistiu. Nada o faria desistir naquele ponto da jornada. Durante uma pausa, Lucas percebeu que o pendrive tinha uma pequena marca lateral. Parecia um arranhão, mas ao passar o dedo, sentiu um relevo estranho. Com cuidado, usou uma agulha para empurrar a peça e descobriu um compartimento secreto. Dentro dele, havia um minúsculo pedaço de papel dobrado, quase ilegível pelo tempo. Ao abrir, encontrou uma sequência de caracteres que parecia complementar a chave. Suas mãos tremeram imediatamente, pois era algo completamente inesperado. Talvez aquela fosse a parte que faltava para completar o código. Ele digitou os caracteres do papel no sistema e ativou novamente o programa de recuperação. O notebook ficou ainda mais lento, como se estivesse sendo empurrado ao limite físico. Enquanto a barra de progresso avançava, Lucas sentiu o coração acelerar junto. Parecia um ritual tecnológico, onde cada linha de código carregava um peso invisível. O programa finalmente exibiu uma mensagem de decodificação em andamento.
E por alguns segundos, tudo ficou silencioso, como se o tempo tivesse parado. Então, uma nova janela se abriu com um som eletrônico sutil. Na tela, em letras brancas sobre fundo preto, surgiu a frase "Chave privada completa". Lucas passou a mão no rosto desacreditado, tentando absorver o momento. Ele sabia que tinha algo extremamente valioso ali, mas ainda precisava confirmar o saldo. O nervosismo era tanto que seus dedos tremiam ao abrir a carteira cripto. Fez login no Blockchain Explorer e colou a chave recém-reconstruída. Seu coração batia forte demais, como se fosse explodir a qualquer momento. Ele apertou o Enter e aguardou a resposta do sistema. A tela carregou lentamente, como se estivesse revelando algo proibido. Linhas de código passaram rapidamente, atualizando informações da blockchain antiga, até que, finalmente, no centro da tela, surgiu o número que mudaria sua vida. O saldo exibido era de 127 bitcoins, minerados há mais de 10 anos. Lucas ficou imóvel, tentando calcular mentalmente o valor atual daquelas moedas. Percebeu que estava diante de 3,4 milhões de reais, talvez até mais dependendo da cotação. A partir daquele momento, nada seria como antes. Lucas permaneceu parado olhando para a tela, como se seu cérebro fosse incapaz de processar tudo. Não era apenas dinheiro, era uma fortuna capaz de mudar gerações inteiras de sua família. Ele sentia um misto de euforia, medo e descrença, tudo misturado em uma tempestade emocional. O silêncio do quarto contrastava com o caos dentro dele. Tentou respirar fundo, mas sua mente continuava girando em círculos. Era difícil acreditar que R$ 5 tinham se transformado em milhões. Nada na vida o tinha preparado para aquilo. De repente, uma preocupação inevitável surgiu. E se alguém soubesse daquela carteira? O pendrive poderia ter dono, ou talvez alguém estivesse procurando por ele. E se aquele símbolo metálico representava algo mais perigoso do que imaginava? Lucas começou a sentir um frio na barriga, percebendo que sua vida não poderia voltar ao normal. Ele entendeu que precisava agir com extrema cautela e discrição. Qualquer passo errado poderia colocá-lo em risco. Era preciso pensar como alguém que do nada se tornou milionário. Decidiu fazer o que qualquer programador inteligente faria. Desligou o Wi-Fi, retirou o pendrive e até desligou o notebook por precaução. Sentou-se na cama com o pendrive na mão, observando aquele pequeno objeto metálico. Como algo tão simples poderia guardar um segredo tão valioso? Ele se lembrou do vendedor e imaginou quantas pessoas já haviam ignorado aquele pendrive. Era como se algo invisível tivesse guiado aquele objeto até ele. E essa ideia o deixou ainda mais inquieto. Lucas começou a pesquisar sobre segurança de carteiras digitais offline. Descobriu métodos de armazenamento a frio, backup fragmentado e até cofres criptografados. Quanto mais lia, mais percebia o tamanho da responsabilidade que carregava agora. Aquela fortuna não podia simplesmente ficar exposta em um notebook quase quebrado. Ele precisava criar um plano profissional para proteger a chave privada, algo que garantisse que ninguém, absolutamente ninguém, pudesse acessá-la, nem mesmo por acidente. Ao anoitecer, Lucas se sentia esgotado emocionalmente, mas com uma clareza maior. Sabia que a primeira coisa a fazer era definir como usaria aquela fortuna. Não poderia simplesmente sair gastando e chamando atenção. Precisaria agir com estratégia, paciência e inteligência financeira. Ainda assim, a sensação de liberdade era indescritível, como se um novo mundo tivesse se aberto. O pendrive, agora guardado dentro de uma caixa resistente, parecia pulsar com possibilidades. E Lucas, pela primeira vez, sentiu que tinha controle sobre o próprio destino. Na manhã seguinte, Lucas acordou com a mente mais calma e decidida. Ele sabia que precisava estudar finanças com seriedade antes de qualquer movimento. Passou horas assistindo vídeos, lendo artigos e analisando estratégias de investidores experientes. Quanto mais aprendia, mais percebia que não podia agir impulsivamente. Qualquer erro poderia custar sua nova fortuna. A responsabilidade o guiava como uma bússola silenciosa. Ele tinha milhões, mas também tinha tudo a perder. Depois de muita reflexão, Lucas concluiu que deveria dividir o valor em múltiplas carteiras. Assim, evitaria depender de um único acesso e reduziria riscos de ataques digitais. Criou novos endereços e passou horas configurando cada um com camadas extras de segurança. Usou autenticação de 2 fatores, senhas longas e até assinaturas múltiplas em alguns casos. Era como construir um cofre digital complexo, peça por peça.
Ao final, sentiu uma enorme satisfação por ter feito tudo com cuidado extremo. Agora, pelo menos, sua fortuna estava distribuída de maneira mais segura. Com a segurança resolvida, Lucas começou a sonhar com o que poderia fazer com o dinheiro. Pensou na faculdade, nos equipamentos que precisava e nas oportunidades que finalmente teria. Pela primeira vez, imaginou viajar, conhecer lugares que antes pareciam inalcançáveis. Mas também sentiu o desejo de ajudar outras pessoas em situações semelhantes à sua. Ele sempre acreditou que conhecimento deveria ser compartilhado, e agora tinha recursos para fazer a diferença na vida de alguém. Esse pensamento o inspirava profundamente. Decidiu elaborar uma lista de metas concretas para organizar seus próximos passos. Colocou como prioridade terminar a faculdade sem preocupações financeiras. Em seguida, abriu espaço para investir em um negócio próprio voltado para a tecnologia. Também planejou criar uma reserva de emergência robusta, pois sabia da instabilidade do mercado. Por fim, anotou metas de longo prazo, como comprar uma casa e garantir estabilidade para o futuro. Cada item da lista parecia mais possível do que nunca. Era como se um novo horizonte tivesse surgido diante dele. Quando terminou a lista, Lucas se deu conta de algo importante. Precisava manter tudo em segredo. Ele não podia contar a amigos, conhecidos ou qualquer pessoa que pudesse se aproveitar da situação. Sabia que a discrição seria sua maior proteção nos próximos meses. Guardou a lista dentro de um livro que poucos abriam e reforçou a caixa onde estava o pendrive. Respirou fundo e sorriu, percebendo que estava pronto para seguir adiante. Seu futuro, antes incerto, agora parecia brilhante, amplo e cheio de possibilidades. E a jornada mal tinha começado. Os dias seguintes foram marcados por uma transformação discreta na rotina de Lucas. Ele continuava indo à faculdade, pegando o ônibus lotado e usando seu notebook antigo. Nada do lado de fora mostrava que sua vida tinha mudado completamente. Mas por dentro, seus pensamentos estavam mais organizados e estratégicos. Ele começou a observar o mundo com um olhar novo, atento a oportunidades. Sabia que precisava agir devagar, sem chamar atenção. A fortuna era grande demais para ser tratada com impulsos. Nas aulas, Lucas passou a prestar ainda mais atenção, principalmente em temas de segurança digital. Percebia que entender profundamente o universo das criptomoedas agora era essencial. Às vezes sorria sozinho ao lembrar que dentro da mochila carregava um segredo milionário. Mas esse sorriso vinha seguido de um leve medo, quase um alerta interno. Segredos muito valiosos carregam também grandes responsabilidades, e Lucas respeitava esse peso com a maturidade que nem sabia que tinha. A vida tinha dado um salto inesperado, mas ele queria estar preparado. Durante uma tarde chuvosa, decidiu visitar novamente o brechó onde comprou o pendrive. O lugar estava vazio, com o mesmo cheiro de poeira misturado a eletrônicos antigos. O vendedor o reconheceu e perguntou se tinha conseguido usar o pendrive. Lucas apenas sorriu e disse que serviu para um projetinho da faculdade. Não sabia se o vendedor suspeitava de algo, mas parecia indiferente. Ainda assim, Lucas observou cada detalhe do local com mais atenção. Queria ter certeza de que ninguém estava procurando por aquele objeto. Ao sair do brechó, sentiu um alívio inesperado, como se tivesse concluído uma etapa importante. Percebeu que era hora de avançar em seus planos, especialmente no campo profissional. Passou a estudar mais sobre desenvolvimento de sistemas e empreendedorismo digital. Imaginava criar uma plataforma que ajudasse estudantes como ele a aprender programação. Ajudar pessoas sempre esteve em seu coração, mesmo quando não tinha nada. Agora, com recursos, esse desejo ganhava força e propósito. Era como se tudo estivesse se encaixando lentamente. À noite, Lucas revisou seus backups, conferiu as carteiras e reforçou suas medidas de segurança. Queria garantir que nada escapasse do seu controle, nem por descuido, nem por azar. Depois disso, fechou o notebook e olhou para o pendrive guardado na caixa. Mesmo quieto, o objeto parecia irradiar um poder silencioso. Lucas sabia que sua vida nunca mais voltaria a ser a mesma, mas sentia orgulho de como estava lidando com tudo. A fortuna não o mudava, apenas ampliava quem ele realmente era. Nas semanas seguintes, Lucas começou a colocar seus planos em prática com passos firmes. Comprou, discretamente, um notebook novo usando uma pequena parte do saldo convertido. Nada extravagante, apenas um equipamento bom o suficiente para seus estudos e projetos. Ele sempre foi cuidadoso e sabia que ostentar seria um erro.
Ao ligar um novo computador, sentiu como se estivesse abrindo uma porta para um novo futuro. Instalou suas ferramentas de trabalho e configurou camadas de segurança digital avançada. Era o início de uma nova fase em sua vida. Com o computador novo, Lucas finalmente começou a desenvolver seu primeiro projeto real. Criou um protótipo de plataforma de ensino voltada para iniciantes em tecnologia. Queria que fosse simples, acessível e leve, algo que qualquer estudante pudesse usar. Passou noites inteiras programando, ajustando funções e testando cada módulo. A sensação de progresso motivava mais do que qualquer outra coisa. Era como se estivesse transformando sua fortuna em algo positivo e duradouro, um legado que poderia impactar muitas outras vidas. Ele também começou a participar de fóruns e comunidades online, mas sempre de forma discreta. Fazia perguntas, respondia a dúvidas e observava tendências do mercado de tecnologia. Cada interação o ajudava a entender melhor o mundo que agora fazia parte. Lucas sabia que conhecimento era seu maior aliado naquele momento. Por isso, absorvia tudo com entusiasmo e foco. Mesmo com dinheiro, nunca quis pular etapas ou agir como alguém superior. Preferia aprender, crescer e evoluir com humildade. Um dia, recebeu um convite inesperado de um professor da faculdade. Era para participar de um projeto colaborativo sobre segurança digital avançada. O professor disse que notou sua dedicação nas aulas e acreditava em seu potencial. Lucas ficou radiante, pois o convite parecia um sinal de que estava no caminho certo. Aceitou imediatamente, sabendo que aquela experiência agregaria ainda mais valor à sua jornada. E, além disso, poderia aplicar muitos dos conhecimentos adquiridos nas últimas semanas. Sentia que tudo estava se alinhando sem esforço. Apesar das novas oportunidades, Lucas continuava mantendo seu segredo a 7 chaves. Nenhum colega, amigo ou familiar imaginava a verdadeira dimensão de sua mudança. E assim ele queria que permanecesse, ao menos por enquanto. Sabia que a estabilidade emocional dependia do silêncio e que fortuna alguma valeria a pena se colocasse sua segurança em risco. Por isso, seguia firme, equilibrando sua vida comum com seu futuro extraordinário. E cada dia parecia prepará-lo para algo ainda maior. Com o avanço do projeto universitário, Lucas ganhou mais confiança em suas habilidades. Estava cercado por professores e colegas que o admiravam pelo talento e dedicação. Mesmo sem revelar sua fortuna, ele se sentia valorizado de verdade. Percebeu que o dinheiro não definia quem ele era, mas dava liberdade para ser melhor. E isso motivava a continuar aprimorando suas competências. No fundo, sabia que só estava naquele ritmo porque havia mantido o foco e prometeu a si mesmo jamais desperdiçar aquela oportunidade. Um dia, após uma longa reunião do projeto, Lucas voltou para casa caminhando sob o pôr do sol. Ele carregava a mochila onde guardava o pendrive, agora protegido em várias camadas. Sentiu o peso simbólico daquele pequeno objeto, como se fosse uma chave para outro mundo. Parou em uma praça, sentou-se em um banco e observou as pessoas ao redor. Ali, percebeu que sua vida poderia finalmente seguir um caminho mais leve. Ele tinha dinheiro, conhecimento e determinação para construir algo grandioso. Mas, acima de tudo, tinha paz, algo que nunca imaginou alcançar tão cedo. Ao chegar em casa, abriu o novo notebook e revisou novamente sua lista de metas. Percebeu que muitas delas já estavam em andamento, outras mais próximas do que nunca. Fechou os olhos por um instante e agradeceu mentalmente por cada passo da jornada. Lembrou-se do momento exato em que comprou o pendrive por R$5, um ato simples, quase insignificante, que mudou tudo. E entendeu que grandes transformações começam em detalhes improváveis. Isso o fez sorrir com sinceridade. Decidiu então criar uma nova meta para o futuro: ensinar jovens a nunca desistirem. Ele queria mostrar que conhecimento, esforço e curiosidade podem abrir portas inimagináveis. Mesmo que a sorte também tenha seu papel, é preciso estar preparado quando ela chega. Lucas pretendia construir uma comunidade que incentivasse estudantes a acreditarem em si. Esse seria seu verdadeiro legado, muito além do dinheiro. E sabia que teria tempo e recursos para tornar isso realidade. Era o início de algo que ele próprio mal conseguia imaginar. Naquela noite, Lucas guardou o pendrive na caixa reforçada e a trancou em segurança. Olhou pela janela e observou a lua brilhando no céu, como um sinal silencioso de mudança.
Sentiu orgulho da pessoa que estava se tornando e da calma com que encarou tudo. Sabia que desafios ainda viriam, mas agora tinha coragem e preparo para enfrentá-los. Com um último suspiro aliviado, desligou as luzes e se deitou para descansar. Sua nova vida estava apenas começando, cheia de possibilidades e promessas. E tudo graças a um pendrive usado de R$ 5.